Você, gestor de vendas, está satisfeito com a performance do seu time? E você, profissional de vendas, acha que seu gestor está mandando bem? Fala galera, Ricardo Corrêa, founder da Hamper e host do RampUp, o canal onde a gente fala sobre estratégia, gestão e crescimento de negócios B2B. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem tranquilinho, gestão de times de vendas. Quero abordar com vocês cada uma das principais etapas da jornada que compõem a construção e a gestão de um time de vendas, passando pela contratação, onboarding, avaliação para promoção e até desligamento. Mas antes de cair para dentro do vídeo, já garanto que você curtiu, com certeza esse conteúdo vai valer a pena para você. Também segue o canal para você acompanhar este e outros conteúdos. Bom, a primeira problemática que a gente tem que tentar desviar aqui é aquela máxima de mercado que vai te dizer que para você aumentar o seu número de vendas, você tem que aumentar o número de vendedores. Pode até ter a ver, tá? Pode até ter uma relação entre o número de vendas que você faz e o número de vendedores que você precisa. Mas fato é, se você não tiver demanda, ou seja, se você não tiver leads para aumentar o teu time de vendas, trazer mais vendedores só vai aumentar o seu custo. Vou dar um exemplo aqui. Se na sua operação você tem 2 vendedores batendo meta, você gera na média 50 leads por mês, a gente pode assumir que cada vendedor do seu time precisa de mais ou menos 25 leads para bater a sua meta. Ou seja, para trazer um terceiro vendedor, a gente precisa garantir que a empresa é capaz de gerar 20 a 25 leads a mais, ou seja, um total de 75 leads para suprir 3 vendedores. Caso contrário, esse terceiro vendedor ele vai chegar e vai ficar ocioso, ou você vai ter 3 vendedores dividindo a mesma quantidade de leads, provavelmente 3 vendedores fazendo o mesmo resultado de 2 vendedores. Um péssimo negócio, convenhamos. Como resolver essa história toda? Bora cair para dentro. Primeira etapa da jornada da construção de um time de vendas ou até da manutenção de um time existente é a contratação. Talvez o maior gargalo aí da gestão de vendas, né? Maior dor de uma liderança de um time de vendas. Normalmente, o que acontece, né? Qual que é o erro comum? A liderança de vendas, ela tenta trazer algum vendedor pronto, né? Com algumas aspas aqui, tentando tirar esse vendedor de um concorrente ou tentando trazer um medalhão de alguma grande empresa, né? As empresas B2B adoram tentar trazer vendedores de empresas como Oracle, SAP, presumindo que esse vendedor ele já vai saber chegar jogando o jogo, o que é um grande engano, né? Não é necessariamente certo que ele não vai performar, mas também não é certo que ele vai performar. Como, então, executar um processo de contratação para trazer as pessoas certas? Primeiro ponto é avaliar as hard skills. Quando a gente fala sobre hard skills, diz principalmente respeito à experiência prévia daquele vendedor dentro do mercado de atuação da empresa, trabalhando com produtos parecidos ou, eventualmente, perfis de clientes parecidos, mas também outras habilidades técnicas, como entender de processos de vendas, técnicas, metodologias, saber usar CRM e outras ferramentas de mercado. Todas essas questões compõem aí o que a gente chama de hard skills, ou seja, competências técnicas ensináveis. O segundo parâmetro que a gente vai buscar avaliar são as soft skills, ou seja, as competências comportamentais que esse vendedor tem, que para mim tem um peso muito maior do que a anterior. Quando a gente fala de habilidades comportamentais, a gente quer avaliar a capacidade daquele profissional de ser consultivo, de fazer perguntas inteligentes, de ouvir mais do que falar. A gente vai avaliar a qualidade da comunicação daquela pessoa, quão bem ela fala, se ela fala o português correto, se ela fala muita gíria, se ela é clara na forma de se expressar, se ela tem pensamentos organizados, se ela é uma boa negociadora, se ela aceita bem feedbacks, porque todas essas características que eu descrevi agora são características desejáveis para um profissional de vendas. E o terceiro critério que a gente vai avaliar, e na minha opinião o mais importante, é o fit cultural. Por exemplo, aqui na Hamper a gente vai avaliar naquela pessoa o quão capaz ela é de assumir responsabilidades, porque uma pessoa de vendas aqui na Hamper carrega um pedaço da meta, logo ela precisa ser capaz de ser responsável por isso. O segundo ponto é lidar bem
com performance, entender que performance na jornada profissional dela é importante. Se é uma pessoa que tem dificuldade de lidar com metas, de ter números abertos, etc., essa pessoa dificilmente vai se dar bem, seja na nossa área de vendas ou até em outras áreas de vendas. É importante também para nós conseguir trazer uma pessoa que está em evolução, que está em aprendizado, que quer crescer na carreira, para crescer aqui junto com a gente. E, por fim, é muito importante também que seja uma pessoa que joga em time. Aqui no nosso time de vendas da Hamper, a gente acredita que é um jogo coletivo e não um jogo individual. Portanto, se é uma pessoa muito individualista, talvez não seja exatamente o perfil de pessoa que a gente quer. Então, dentro desses 3 critérios, eu acabei falando a minha preferência ao longo da minha fala, mas eu elencaria as hard skills com peso 1, as soft skills com peso 2 e o fit cultural com peso 3. E uma dica adicional que eu deixo para você é que você separe o processo seletivo em mais de uma etapa e tenha mais de uma pessoa envolvida na hora de contratar. Ou seja, coloca a liderança de vendas para fazer avaliação mais técnica e mais comportamental e coloca a gestão de alguma outra área para avaliar também as competências comportamentais, mas avaliar principalmente o fit cultural. E aí você confronta essas opiniões dessas diferentes pessoas e avalia se aquele candidato ou candidata merece ali fazer parte do time. A segunda e a terceira etapa da jornada, e aqui eu vou falar de 2 em uma tacada só, é o onboarding e o ramp-up consecutivamente. Então, uma vez que eu encontrei a pessoa que eu quero trazer para o meu time, eu não vou já colocar essa pessoa para performar, para começar a atender clientes. Tampouco vou colocar uma meta em cima dessa pessoa logo no primeiro mês. E aqui vem outro erro comum. Eu vejo muitas empresas por aí que assumem uma meta que um vendedor já de dentro de casa é capaz de fazer, contrata um novo vendedor e delega a mesma meta logo no primeiro mês, o que é beira insanidade, né? Porque uma pessoa que acabou de chegar, que não tem o contexto da empresa ainda, não vai fazer o mesmo número que uma pessoa que já está há 1, 2 anos dentro de casa performando bem. Por isso eu recomendo, em primeiro lugar, passar por uma jornada de onboarding, onde essa pessoa ela vai ser capacitada e aí ela pode tanto passar por treinamentos one-on-one, ela pode ter treinamentos em grupos, ela pode ter treinamentos assíncronos, algo que eu recomendo muito, ou seja, consumir vídeos gravados que a própria empresa fornece para ela aprender sobre a empresa, sobre o mercado, sobre os clientes, sobre os produtos, sobre os processos de vendas da empresa e também entender como que a empresa funciona. E esse processo vai levar ali, talvez 1, 2, 3 semanas, vai depender do volume de informação que essa pessoa precisa receber na entrada dela. Logo em seguida, saindo um pouco da parte teórica, ela tem que entrar ainda na fase de capacitação, numa capacitação mais prática. E aí eu gosto muito para profissionais de vendas que essa pessoa viva uma jornada ali de mais algumas semanas, fazendo o que a gente chama de espelhamento ou de shadowing, que significa ela acompanhar outras pessoas de vendas em suas jornadas. Leia-se, sentar do lado e ver como que aquela pessoa organiza a agenda, organiza o CRM, principalmente como que aquela pessoa executa as reuniões, como que ela lida com as objeções, como que ela apresenta o produto, como que ela apresenta a proposta, porque pouco a pouco essa prática vai entrando dentro dela. O que é legal é que se ela acompanhar mais de um profissional de vendas, ela não fica enviesada, ela vai pegando as características que ela perceber como mais desejáveis, que ela notou no time e adaptando para o jeito dela de trabalhar. E uma segunda dica de capacitação prática é fazer role plays, é colocar aquela nova pessoa a treinar reuniões, executar como se fosse uma reunião real, só que uma das pessoas simula que é o cliente nessa reunião, pode ser o gestor da área, ou pode ser um outro vendedor da casa, e a nova pessoa do time de vendas é uma pessoa de vendas ali tentando vender. Então, roda esse roleplay como se fosse uma reunião de verdade e, ao término, essa pessoa recebe feedbacks de como ela pode melhorar. E depois de executar esse processo algumas vezes, essa pessoa, além de ter mais propriedade, ela aumenta muito a confiança. Eu sempre reforço aqui para o time que uma coisa que pode impedir um profissional de vendas de performar é confiança baixa. E o que aumenta a confiança é esse profissional praticar antes de entrar para jogo. E em seguida do processo de onboarding, que a depender da empresa pode levar 30 dias,
60 dias, entra a jornada de ramp-up, que é o período onde essa pessoa ela começa a performar, ela começa a receber leads, tratar com clientes e ter objetivos de fechamento, ter metas a cumprir, mas ela não recebe a meta cheia logo no primeiro mês. Então, o que é muito comum é um período de ramp-up de 4 a 6 meses, e aí o número que eu vou falar aqui você adapta proporcionalmente à janela de tempo que faz sentido, né? Mas se for um onboarding de 4 meses, por exemplo, essa pessoa ela poderia ter uma meta de 25% da meta cheia no primeiro mês, 50% da meta no segundo mês, 75% no terceiro mês, e ela passa a assumir a meta cheia a partir do quarto mês, ou seja, a partir de 4 meses dentro de casa, essa pessoa ela já poderia carregar aí uma meta do que a gente chama de um account executive rampado, ou seja, uma pessoa que já é capaz de fazer a meta cheia da empresa. Bom, e depois que essa pessoa ela já foi contratada, passou por uma jornada de onboarding e de ramping, essa pessoa ela entra no ongoing, né, da jornada dela, ou seja, a gente espera que ela fique ali alguns anos performando. Só que a questão ela ainda está longe de estar resolvida, porque mesmo uma pessoa que passou pela jornada de ramping, ela pode vir a não performar, ou a pessoa ela pode performar por um ano e depois parar de performar, ou ela pode bater metas, mas ela não faz bem para o time, né? Ou seja, a gente tem uma complexidade enorme ainda para administrar, que eu acho que o grande desafio de uma gestão de vendas ali está continuamente avaliando o seu time para ver quem merece continuar ali, quem merece ser promovido e quem eventualmente já deveria ter sido desligado. Alguns problemas comuns que a gente vê acontecendo é que eventualmente o vendedor top performer não é uma pessoa muito querida dentro da equipe. E aí, eventualmente, essa pessoa ganha um dinheirão, todo mundo reconhece ela, mas ela não é uma pessoa que faz muito bem para o time. Por outro lado, um outro problema comum é que, às vezes, uma pessoa ela desligada do time de vendas e ninguém entende muito bem o motivo, o que acaba por desmotivar o time. E aí, para evitar esse tipo de deslize, eu recomendo muito trabalhar com uma matriz de avaliação do time composta por 2 eixos. A gente tem no eixo vertical o critério performance e no eixo horizontal o critério comportamento. E aí dentro disso a gente consegue traçar uma matriz, né, com quadrantes. O mercado normalmente conhece isso como 9 box, mas você pode adaptar isso um pouco mais para a sua realidade, onde você constantemente avalia as pessoas do seu time e vai enquadrando as pessoas nessa matriz. Qual que normalmente é o resultado, né? Você tem pessoas que estão no quadrante performance alta e comportamento bom, show de bola, essas são as pessoas que a gente tem que tentar manter no nosso time, que a gente eventualmente tem que promover dentro do nosso time, dar espaço para essas pessoas crescerem, porque isso significa que elas estão mandando bem no trabalho. A gente tem, eventualmente, pessoas que performam bem, mas têm um comportamento ruim, um comportamento desalinhado, e aí cabe a essas pessoas receberem feedbacks e estarem constantemente sendo avaliadas para ver se faz sentido mantê-las no time, porque, eventualmente, essas pessoas agregam em termos de número, mas desagregam em termos de teamwork, né, de jogar junto com o time. A gente tem, num quadrante inferior, pessoas que têm um comportamento alinhado, um comportamento bom, mas têm dificuldade de performar. Essas pessoas, eventualmente, merecem chances de serem desenvolvidas, e aí cabe a gestão da área dar feedbacks constantes, eventualmente construir um plano de desenvolvimento junto a essa pessoa para ajudá-la a chegar em performance. E a gente tem, no pior dos cenários, as pessoas que performam mal e têm um comportamento ruim. E aí, se essas pessoas elas não são recém-chegadas no time, ainda tem tempo, né, para serem desenvolvidas, se elas já estão ali há um tempo e estão nesse cenário, aí não tem muito o que fazer, né? Normalmente, o desfecho nesse caso é um desligamento. Quando a gente fala em desligamento, normalmente é uma questão sensível de lidar, né? Empresa nenhuma, liderança nenhuma gosta de lidar, mas fato é que numa área de vendas, uma pessoa que não performa e não tem um comportamento alinhado, eventualmente ela não merece permanecer no time, e sair pode fazer bem até para ela, que vai se dar a oportunidade ali de trabalhar melhor em um outro lugar, que talvez ela tenha um melhor fit. E o caminho que eu recomendo é tirar a subjetividade desse processo e trazer uma racionalização. Normalmente, antes de tomar uma decisão de desligamento aqui dentro da Hamper, a gente gosta de avaliar se o gap que a pessoa tem é um gap de competência ou um gap de vontade. Porque se for um gap de competência, e for principalmente competência técnica,
dá para a gente ensinar, dá para treinar uma pessoa a negociar melhor, a apresentar melhor o produto, a atender melhor o lead. Só que se o gap for de vontade, aí é um problema, porque não dá para colocar vontade dentro de uma pessoa. E depois uma dica como essa, que vai te ajudar aí a sofrer menos com desligamentos na sua equipe, eu espero que o vídeo mereça um like. E se você curtiu esse assunto, se você quer aprimorar a gestão da sua empresa, de vendas, gestão do crescimento da sua empresa de forma geral, garanto que você está seguindo aí o canal Ramp Up para mais vídeos como esse, beleza? Para frente e para cima.